Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os peixes que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta Santa Missa, a Palavra de Deus, ela vem iluminar a cada um de nós. E Deus vai formando e vai nos ensinando pela Palavra. E a Santa Missa é esse espaço privilegiado de ouvir a Palavra de Deus, de acolher em nosso coração a Palavra, que também é alimento. Na primeira leitura, o profeta Jeremias, ao longo da semana, estamos refletindo sobre essa profecia. Ontem o texto apresentou Jeremias numa profunda crise, onde Deus dizia para ele: olha, é preciso estar na minha presença. Jeremias estava reclamando da vida, dizendo que a palavra já não estava mais fazendo feliz, cansado da missão, e Deus respondeu: volte, comece a caminhar na minha presença novamente, que você vai encontrar o alívio e o consolo. E hoje, dando a sequência do texto, o Senhor se dirige a Jeremias e dá uma ordem a ele. É importante perceber no texto bíblico essas palavras. Há uma palavra de ordem hoje para nós: levanta-te. Deus hoje ele está se dirigindo a cada um de nós, dentro das nossas vidas e realidades específicas, está dizendo: olha, está na hora de levantar. Está na hora de tomar uma decisão. Levantar-se na Bíblia é isso: levanta-te, desce até o oleiro, vá até ali onde está o oleiro. Essa é uma ordem: vá até a casa do oleiro. Há uma ordem de Deus hoje para nós: levanta-te, saia dessa condição de frieza, saia dessa condição de desânimo. A ordem de Deus é levantar-se, e agora acolher, o levantar-se agora é nosso. E a palavra de Deus, ela já nos dá a força necessária para levantar. E depois levanta e desce. É interessante esse jogo de palavras. Levanta-te e agora desce. O descer significa a condição de humildade. Nosso desafio é crescer, mas crescer para baixo. A humildade é o coração de quem reconhece que Deus, Ele sim, nos basta. É o Senhor, e nós devemos então com humildade se dirigir diante a Deus. Então, quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele se depara com o oleiro trabalhando no torno. E aí o oleiro então está com barro e está dando forma a um novo vaso. Vamos colocar nome então aqui dentro desse texto. Quem é o oleiro no texto? O próprio Deus. Então o profeta ouve essa ordem de Deus, vai em direção ao oleiro, e este oleiro está com um barro. O barro somos nós somos o barro.
Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, Paulo certamente leu esse texto e Paulo afirma: os tesouros de Deus são guardados em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro, e o barro nos remete à condição de baixo, o chão, a terra, humildade. Nós não podemos nos esquecer de quem somos e de onde viemos. Então, diante daquele oleiro com o barro nas suas mãos, Deus está dizendo: assim como este oleiro está dando forma a esse barro que vai ser transformado num vaso novo, eu não posso fazer isso na casa de Israel? E hoje essa pergunta é para nós. Assim como o oleiro está dando uma nova forma daquele barro, ele não pode fazer isso em nossa casa? Ele não pode fazer isso, sobretudo você que é casado, casada, no seu matrimônio? Deus não pode fazer isso na nossa vocação, na nossa vida? Deus é capaz de fazer isso. Deus, Ele quer fazer isso. No entanto, a nossa condição de barro deve ser então da humildade, esse levantar e descer, e também a obediência. O barro, ele é dócil, a docilidade nas mãos do oleiro. As mãos do oleiro e as mãos de Deus. O barro não tem vontade própria, o barro é incapaz de formar a si mesmo, mas o oleiro, aqui nesta metáfora do oleiro, para tratar de Deus, Ele que é esse oleiro, nós somos o barro. Então Deus é capaz de transformar o barro em vaso novo, que precisa ser renovado em nós. Nossa esperança, Padre, precisa ser renovada. A nossa fé, de repente hoje você veio a essa missa buscar um fortalecimento da fé, fortalecimento da nossa esperança, da alegria. O coração pode estar angustiado, pode estar desanimado. Deus é capaz de fazer nova todas as coisas. E o bonito desse texto, que nos leva também a uma reflexão: Deus, Ele não desiste do vaso. Lá na nossa casa, de repente, quando quebra um vaso, o que a gente faz? De repente a gente joga fora. Ou a gente pega lá alguma cola e tenta fazer um remendo no vaso. Deus não nos trata assim. Ele não joga fora o vaso que se quebrou e Deus não faz remendos. Deus faz novo. Nós, em nossa fragilidade humana, a nossa condição marcada pelo pecado, nós vamos jogando fora, vamos abandonando. Não serve mais para mim, não tem mais jeito, quebrou-se, vamos jogar fora. E vamos comprar um vaso novo. Deus não faz isso conosco. Ainda que estejamos quebrados por conta do pecado, ainda que estejamos quebrados pelo nosso egoísmo, individualismo, ainda que estejamos hoje quebrados por um coração que está angustiado, um coração que está sem paz, ainda que estejamos quebrados por conta do ódio e da vingança, Deus não joga fora. Ele quer fazer um vaso novo, um coração novo. O barro somos nós. Deus quer fazer nova todas as coisas. Essa é a reflexão da primeira leitura, a qual o profeta Jeremias está experimentando um agir de Deus que não joga fora e não descarta, mas ele acredita. Deus olha para nós, ainda que quebrados, mas ele sabe: eu posso fazer uma obra nova. Mas ele respeita a nossa liberdade, assim como o barro, então, ele não é capaz de dar forma a si mesmo. E depois no Evangelho, na sequência também de ontem, o capítulo 13 de Mateus, Jesus ele conta 7 parábolas para falar sobre o reino de Deus. Ele começa contando a parábola do semeador, para encerrar hoje é a 7ª parábola, a última parábola, encerrando o capítulo 13 de Mateus. Então Jesus está dizendo: o reino de Deus ainda é. Olha, ele vem comparando, Jesus está comparando a uma sequência de pequenas parábolas, vale a pena você ver depois na sua Bíblia em casa. Então Jesus está dizendo: o reino de Deus ainda é como um pescador que lança as redes. O reino de Deus, Jesus está comparando como pescador, e Jesus é aquele que lança as redes, e nós somos esse peixe. E aqui em Mateus, o peixe, aqui diz o texto que os peixes ruins são jogados, são lançados fora. Mas é preciso crer que Deus é capaz de fazer nova todas as coisas.
Se a rede hoje passa em nosso meio, e de repente nós não estamos bem, estamos feridos, não estamos caminhando do modo que Deus espera, há uma esperança para nós. E depois Jesus ainda disse, também o reino de Deus é como um pai que é capaz de tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Deus, Ele faz nova todas as coisas a partir de nós mesmos, a partir da nossa vida. E para encerrar essa reflexão, o amassar o barro, muitas vezes nós não queremos isso. Nós queríamos que num passe de mágica Deus fizesse então uma pessoa nova, mas esse processo, ele é um processo gradativo, ele é um processo lento, mas é um processo contínuo e muitas vezes machuca, a gente não compreende o que está acontecendo hoje, não compreendemos algumas situações da família ou das nossas casas. De repente, nessa situação é o amassar do barro, é o mover de Deus, as mãos do Senhor que vai moldando, vai dando forma, e como se não bastasse as dores desse amassar o barro, depois o vaso precisa ir para o forno, ele tem o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, queridos irmãos e irmãs. Abramos o nosso coração nesta Santa Missa e deixar Deus fazer essa obra nova. Eu convido a você, faça a sua oração nesse momento. O que precisa ser renovado hoje? O que precisa ser renovado na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na vida de fé, na nossa missão como batizados? O que precisa ser renovado? Vamos pedir hoje essa graça a Deus. Ele quer fazer isso. O Senhor pode fazer, porque o amor vai dando forma nova, o perdão vai dando forma nova, a cura vai dando forma nova.